Oi, oi, meu nome é Rafael Jara e eu vim aqui trocar uma ideia contigo sobre inovação e território. Eu vou começar repetindo uma palestra que eu fiz em alguns municípios, enquanto eu estava trabalhando com essa ideia municipal por meio da demanda do Ativa, né, que tem um escopo territorial de municípios. Então, eu fiz uma tour aí no ano passado, no final do ano, via um contrato do Sebrae para fazer parte do Ativa, que busca ativar ecossistemas locais de inovação. Então, é um convite que a gente fez para diversos agentes de diversos municípios. Ou seja, fui conversar com escolas, né, então educadores, professores, alunos interessados em engajar e criar projetos dentro do município, de diversas instituições, né, Instituto Federal, Universidade Estadual, entre várias outras instituições de ensino que estão participando dessas movimentações. Conversei também com diversos representantes de diversas pastas de prefeituras, então pessoas que trabalham nas prefeituras e que tem essa vontade de pensar inovação e de se criar projetos novos e pensar futuros possíveis para o território. E outros agentes também, então associação comercial, sociedade civil organizada, de diversas formas, o próprio Sebrae, Sistema S, várias instituições do Sistema S, todas participando e somando nessas conversas de construção de futuro no nível do território. Então, a gente vai unir, a propósito desse canal, é unir conceitos de inovação, conceitos de território e te dar uma linguagem que seja possível para você, cidadão, pensar futuros possíveis. Meu nome é Rafael Jara, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tenho 32 anos. Daqui a 32 anos eu vou ter 64 anos, eu queria imaginar como que seria Campo Grande, o que eu gostaria de que fosse Campo Grande, como funcionaria esse meu território, esses espaços que eu vivo, em termos de futuro, como é que a gente aproveita as coisas de uma forma melhor, como é que a gente pensa um futuro para o meu território. Eu acho que a gente já encontrou um grupo de pessoas interessados em pensar e criar projetos e participar de projetos em cima disso. E eu vou começar repetindo, então, um convite que eu fiz para você, provavelmente, que está assistindo, mas pode ter um monte de gente que não estava nas palestras, não participou, né, dessa primeira rota, dessa primeira tour aí que a gente fez para poder ativar os ecossistemas. Então, eu quero trazer primeiro essa palestra inicial. Só que essa palestra inicial eu sei que ela traz uma dificuldade, porque quando a gente sai dela, beleza, tem que dar o primeiro passo, por onde que a gente começa. E aí eu quero propor para você, com um exemplo, no meu território, então imaginando um futuro para a cidade onde eu vivo, num escopo específico, eu vou desenhar aqui a forma como eu tenho participado desses projetos e a forma como a gente consegue juntar esses conceitos de inovação e território, e dessa forma pensar futuros para o nosso espaço, né? Para onde a gente vive, com quem a gente vive. Então vamos lá para a palestrinha. Eu intitulei essa palestra no início de inovação enquanto construção de futuro do município. Só que o conceito de território ele pode ir para além, né, dessa ideia de município. Mas vamos colocar isso aqui como exemplo, tá bom? Então imagina que eu estava conversando ali com diversos representantes de diversas instituições que querem se reunir e fazer projetos juntos para aquele território. Primeira coisa, a gente tem que se alinhar sobre o que a gente está querendo dizer com inovação. A gente não está falando aqui de um mega robô super, uma tecnologia de levar as coisas para o espaço, sabe? Não é aquela coisa do metaverso, coisas inalcançáveis, impossíveis e que só estão lá no Vale do Silício, ou que estão na Lua, ou que estão lá na China, em outro lugar. Não, é o contrário. É coisas que qualquer um de nós pode fazer, entendeu? Uma inovação a gente está entendendo enquanto criar caminhos ou estratégias diferentes dos habituais para atingir algum objetivo. Então existe um horizonte, existe algo que a gente quer mirar enquanto futuro, formas diferentes que a gente gostaria que as coisas funcionassem, e a gente cria estratégias, a gente articula formas de chegar até esse futuro. Eu também gosto de pensar em inovação enquanto uma ideia que ganha território. Né? Nem toda ideia é boa, nem toda ideia presta. Existe um processo que eu vou falar ali no slide seguinte, pelo qual as ideias passam nessa bagunça de todo mundo que se propõe a mexer com inovação. E, no final das contas, uma ideia que vai ganhando escala, vai ganhando espaço, ela vai ganhando território, vai virando realidade das pessoas, vai se participando da vida dessas pessoas. Então, inovar aqui, né, entre a diferença entre ideia, invenção e inovação, a gente está entendendo inovação enquanto algo que vai além só da criação de novo produto ou serviço. Pode ser isso? Pode ser, mas dá para pensar muito mais coisas e eu vou dar alguns exemplos que vão para além da gente só ficar imaginando como lançar um novo CNPJ, um novo sistema, né, um novo produto, alguma coisa. Isso é também uma forma de se pensar, mas dá para... Quando a gente entra no campo do território, tem muito mais coisa que a gente pode fazer. Vou chegar na prática depois.
Hoje, a inovação, então, pode ser considerada um sinônimo de adaptação para que as organizações possam se mudar, né, se moldar às mudanças sociais e econômicas e continuar obtendo bons resultados. Então, o que a gente colocou aqui como os ingredientes para o que a gente vai entender enquanto inovação? Existe um horizonte, né, um objetivo que você quer atingir, e aí você vai organizar um processo de ter ideias, de se testar ideias e de se levar essas ideias a ganhar mais território, rumo a chegar nesse objetivo, nessa nova forma de se fazer as coisas. É isso que as empresas fazem quando uma empresa ela olha para um processo dela e ela estuda como está sendo os resultados daquele processo e ela altera processos para atingir, né, uma eficiência maior, uma eficácia maior. Então, a nível da empresarial, digamos assim, né, na literatura de administração de empresas, como é que eu posso dizer? Uma convenção, as pessoas já entendem isso. Você tem um objetivo, alguma métrica, né, definida do que a empresa quer que mude, e aí você cria estratégias para que você atinja um resultado maior, você faça uma inovação. Então a gente está entendendo aqui como uma criação de novas ideias e um processo dessas ideias tomarem corpo e ganharem território. Tá? E para isso acontecer, basicamente o território. E aí, quando eu falo território, nesse sentido aqui, eu estou falando dos agentes que agem sobre aquele território. Então, a gente vai começar um desenho aqui em que até agora está tudo no vácuo, né? Esse campo das ideias. Que ideias podem ter? Não. Então, a gente chamou de município. Dentro desse município, a gente tem agentes. Você tem a escola. Dentro da escola, você tem professores, você tem alunos. Dentro na verdade, dentro de instituições de ensino, como, por exemplo, a UFMS, tem a capacidade de criar projetos de extensão, de criar observatórios, né? Então, existem várias ações que várias instituições diferentes e organizações de pessoas diferentes conseguem agir, trabalhar em cima do território para modificá-lo. O processo disso acontecer, então, é pegar esses agentes, ou seja, se você estava nas conversas que a gente teve ali com as prefeituras e com as escolas em diversos municípios, basicamente é você participar de encontros, conseguir um espaço onde você consiga claramente treinar validação, treinar prototipagem e treinar escala. O que é cada um desses movimentos? Validação, você criar um espaço em que dê para você treinar validação significa você ter conversas sobre a situação como ela está agora. Então, aqui na validação, a gente ainda não está imaginando um futuro, mas a gente está olhando para o que a gente gostaria que fosse diferente hoje. Tá? Então, o processo de validação ele é meio que um mapeamento, um desenho, uma foto de como é o território hoje. Então, validar significa conversar com as pessoas de forma prática. Uma universidade federal que está perto do seu município tem lá alunos de administração. Você pode fazer uma oficina onde você convida os alunos dessa universidade federal, mobiliza ali os professores para poder engajar e trazer os alunos e dá para fazer negócio ali de hora complementar. Aí, pela prefeitura, você pode organizar ali ônibus, convida, né, o pessoal da agricultura familiar, quem trabalha, agricultores familiares, para esse mesmo encontro, essa mesma troca de ideias. Convida pastas da prefeitura ali de desenvolvimento, enfim, para participar dessa ideia. Convida professores da rede estadual, municipal. Enfim, você vai convidando essas pessoas para começar a fazer pesquisas e validação para poder desenhar como é hoje o nosso território nesse tema, nesse horizonte que a gente quer ali fazer. Tudo isso eu vou dar exemplos práticos, tá? Por enquanto eu estou trazendo ali apenas a teoria. Então, você conseguir consistentemente exercitar esse músculo onde você tem encontros de pessoas com diversas habilidades, de diversas instituições que podem fazer vários projetos em sincronia. E agora vocês não estão desenhando projetos ainda, mas vocês estão podendo conversar e tabelar e juntar dados sobre como é a situação hoje. Está 1/3 do caminho andado para você ter um território inovador, um território que vai conseguir, com participação das pessoas, criar futuros, né? Novos futuros, novas formas de se fazer as coisas. Então, validação é você se situar, né? Você falar assim, tá, como é que funciona? Se eu quero que melhore, meu município melhore nessa parte, que eu quero uma experiência melhor, eu tenho que narrar, conversar com as pessoas e conseguir descrever bem como é hoje. Porque é em cima de como é hoje que eu vou conseguir passar para o próximo passo, que é prototipagem. Então,
o primeiro músculo é validação. Se eu conseguir, de forma consistente, fazer essas reuniões, fazer essas oficinas, conseguir com que as pessoas, viabilizar a participação das pessoas que talvez não consigam participar, porque moram longe, enfim. Se eu consigo fazer essa logística e eu consigo desenhar melhor como é aquele território hoje, eu fiz 1/3 do trabalho. A partir do momento em que eu comecei a desenhar e já estou mais inteirado, então eu entendi agora, conversando com as pessoas ao meu redor, o que é aquilo que precisa mudar e quais são as oportunidades que a gente já tem de mudança, porque no ato de você desenhar, e aí eu vou fazer na prática aqui, vocês vão ver, já existem ali oportunidades que a gente chama de linhas de fuga, que é onde que já tem gente tentando fazer uma coisa diferente, porque já tem algum maluco aí na sua cidade que já está procurando de alguma forma e ele consegue já organizar e fazer um movimento ali em cima. Enfim, validação tem a ver com entender como é hoje. Depois de entender como é hoje, a gente começa a desenhar gambiarras, que é a prototipagem. Eu gosto muito da palavra gambiarra, eu vou defender ela até o fim da minha vida, porque, primeiro, é uma palavra nossa, e todo mundo entende ela. Gambiarra não é a melhor solução possível, mas a gente tem que ter a liberdade de fazê-la, entendeu? Sem colocar um monte de entrave. A gente precisa ter a liberdade de poder, pelo menos, desenhar, ousar ter esses pensamentos aberrantes, esses pensamentos diferentes. Por mais que o projeto vá ter uma falha, vai ter alguma coisa, o segundo músculo que a gente tem que ter é criar um espaço com esses mesmos agentes que estão participando da conversa para que eles tenham liberdade de errar, eles tenham liberdade de conseguir desenhar coisas por mais aberrantes que elas pareçam. Por mais que não seja o melhor projeto, a parte da prototipagem ela tem a ver com a constância do meu território, das pessoas que estão lá, conseguirem e poderem desenhar, propor, botar a cabeça mesmo para funcionar. E a cabeça que eu falo aqui não é do indivíduo, porque pode ter alguém ali que é super bom numa parte lógica, tem lá uma formação específica de engenharia, de não sei o quê, mas não tem a sagacidade de alguém que vai complementar com um conhecimento de sagacidade que pode não ter esse conhecimento técnico, mas tem o conhecimento da vida e está ali todos os dias lidando com aquele problema, com aquela situação. Então, a prototipagem tem a ver com a gente meio que vestir aí as sandálias da humildade, se colocar num lugar de desenhar de igual para igual. Aproveitar as melhores habilidades de todo mundo, mas começar a desenhar os projetos, tá? Por mais que eles não sejam os melhores. A gente consegue fazer esses encontros onde, a partir da validação, a gente desenha gambiarras, a gente testa gambiarras e tem projetos de lei para se conseguir viabilizar esses testes, esses protótipos, mesmo que não sejam os melhores dos projetos, a gente conseguir botar eles para fora. Então, um território que está consistentemente fazendo esses encontros, conseguindo juntar as pessoas para poder descrever o território como ele é, numa parte específica. Com isso, começar a desenhar projetos, ele já está ali 2/3 do caminho andado para virar um território inovador. A única coisa que falta é essa parte final, que é a escala, que é o ganho do território pela ideia, tá bom? Então, essa ideia de escala, ela vem muito ali no mercado, né, de estratégias para você atingir uma grande escala, com uma mesma base de custo, você conseguir chegar ali no mundo todo. Mas quando a gente está falando de território, a gente está falando basicamente da frase que o William Gibson, acho que é o nome dele, uma frase bem famosa em que ele diz: o futuro já está aqui, ele só não está bem distribuído. Escala tem a ver com isso. Não adianta nada, a gente conversou ali sobre o problema, a gente conseguiu mapear certinho como é que é o cenário agora e quais são as oportunidades de melhoria, onde a gente consegue fazer mudanças. Aí a gente começou a desenhar protótipos, mas não adianta nada essa nova forma de fazer as coisas ficar na mão de 1, 2 ou 3 agentes, né? Poucas pessoas têm acesso a isso. Então, a escala ele é um esforço para como é que eu faço para que esse futuro, de fato, chegue até as pessoas do território. Porque senão a gente não está inovando. A gente está, no máximo, inventando, fazendo alguma coisa que é interessante. E pode ser interessantíssimo, mas ficar na mão de 2 ou 3 não tem inovação ali, não está gerando um impacto de verdade. Então, a partir do momento que a gente conseguiu criar um ambiente em que a gente está conversando sobre as situações, estamos começando a mapear como é o território hoje. Sabendo o território hoje, a gente está começando a mirar em territórios futuros. Como que a gente imaginaria uma nova paisagem para esse território? E, em terceiro lugar, quando a gente viu alguns protótipos que foram mais promissores dessas primeiras gambiarras propostas, a gente começar a pensar algo que funcionou
em Anastácio e conseguir levar para Naviraí, sei lá, né? Conseguir pegar coisas e aumentar a escala delas para que não seja só um município ou outro, mas que todo o estado comece a se beneficiar com isso, a gente começa a ter um território de fato inovador, onde diversos membros de diversos ecossistemas estão pensando projetos orientados à melhoria do território. É importante tudo isso que eu estou falando, porque essa política de ecossistema local de inovação, ela já está rolando. Então, se o seu município não fizer, ele está para trás, né? Basicamente, já estão rolando esses encontros, já estão rolando a discussão desses projetos, já estão rolando a criação desses projetos, lançamentos e escala, né? Em todo o Brasil está rolando isso. A gente estando alinhado sobre o que é inovação, o que a gente está entendendo enquanto inovação aqui, que é pensar essas outras estratégias rumo a um horizonte. Pensando que um território inovador é um território que consistentemente consegue fazer essas três coisas, consegue validar, consegue testar sem medo, por mais que não sejam as melhores ideias, mas consegue propor ideias, propor projetos, né, de uma forma constante, e que os projetos que vão lá chamando mais atenção, a gente consegue articulá-los para ganhar território, ganhar escala, a gente tem aí a construção de inovação. E eu quero encerrar essa parte dando um exemplo de inovação que não é muito trabalhado aqui, apesar dele ser muito relevante para a gente aqui no Brasil e no mundo todo. Tá? Então, eu vejo aí muitas palestras de inovação, o pessoal usando vários exemplos que eu já acho meio antiquados, e eu não vejo gente suficiente falando sobre o Pix. Então, eu vou te dar um exemplo de como é possível fazer outras formas de inovação que não seja só o lançamento de uma outra coisa na App Store, ou, enfim, pegar uma pesquisa e transformar num negócio, né? Vamos lá. O que foi o Pix? Primeiro, eu gosto de usar esse exemplo porque você que está assistindo isso já fez um Pix ou já recebeu um Pix. Pode até ser que você tenha caído num golpe num Pix algum dia. De tanto que ele já faz parte da sua vida desde 2020 e a gente nem percebe direito. De uma inovação tão bem feita que ganhou território instantaneamente, tem uma característica muito importante que eu quero que você preste atenção no Pix. Em como que a gente fez o Pix, como que a gente lançou. E eu falo a gente, Brasil, tá? Primeiro, contexto. Em 2013, desde 2013, é responsabilidade do Banco Central ditar as regras de como funciona transações eletrônicas. Antes do Pix, a gente fazia DOC e TED. Então, não sei se as pessoas se lembram disso. Mas era diferente, tá? Mudou. Foram pensadas estratégias, novas formas de se fazer as coisas que deu um impacto absurdo, porque a gente nem se lembra como que era antes. Mas, basicamente, era assim. Cada solução, cada aplicativo que tem a possibilidade de fazer uma transação eletrônica, então aplicativos de bancos, fintechs e tudo mais, eles tinham um cercadinho, né? Então, se você for fazer ali uma transação do seu dinheiro para uma conta ali do mesmo banco, dentro do cercadinho, você conseguia fazer isso com tranquilidade. Mas, para você fazer de um cercadinho para outro, para transferir do Santander para o Banco do Brasil, para transferir do Santander para a Caixa Econômica Federal, ou qualquer outra alternativa, eu precisava pagar R$10 ali para aquilo acontecer. Esse era o formato do mercado. Então, eu gosto desse exemplo de inovação porque ele não foi o lançamento de um modelo de negócios. Ele foi uma remodelagem de mercado. Né? Então, existe modelo de negócios, que a gente sabe lá no Canvas, business model lá, enfim. Mas existe também a ideia de modelagem de mercados, modelo de mercados. E o Pix é uma inovação no modelo de mercado, que a gente chama de interoperabilidade via infradigital pública, que é um nome absurdo que eu não quero que você decore, porque eu quero que você decore o Pix. Você já conhece o Pix. O que é o Pix? Em 2013, então, já era responsabilidade do Banco Central ditar essas regras. Então, é uma competência do Banco Central ditar as regras de como funcionam essas transações financeiras. E aí, em 2019, a Priscila, ela criou um grupo de estudos lá dentro do Banco Central e começou esse processo todo que eu falei para vocês, de validação, prototipagem e escala. Tá? Então, com um grupo de estudos, ao longo de 2019, num processo de 1 ano só, tá? Levou 1 ano para poder fazer todo esse processo, eles começaram a conversar com todos os agentes e fazer um longo processo de validação. Então, conversou com a galera dos bancos, com os desenvolvedores, teve que convencê-los de que ia ser bom, porque ninguém... Essa é uma outra coisa também de inovação quando você olha para território. As coisas como elas estão agora, elas já estão boas para alguém, né? Então,
você propor uma mudança, uma nova forma de se fazer as coisas, exige ali um mapeamento de como são as estruturas de poder, de como se dá as vantagens e desvantagens na forma como é feita hoje. Você que vai pensar um futuro para o seu território, você tem que ter isso, né, em mente. E aí a gente vai desenhar isso no mapa, você vai conseguir enxergar isso de uma forma bem clara. Mas o fato é, o jeito que as coisas estavam na cabeça de quem tinha os aplicativos que faziam transações, estava bom, né? Eu ganho ali 10 conto a cada transação, só que pro resto do país estava ruim e poderia ficar melhor ainda para quem é dono de banco, que foi o que eles conseguiram convencê-los, né? De que você proporcionar essa infraestrutura, do jeito que foi desenhado o Pix, que é basicamente uma rodovia ou um trilho de trem que conecta todos os aplicativos. Pensa o seguinte, o Pix ele não é um aplicativo que você teve que baixar, você não teve que aprender a baixar um outro aplicativo do governo, e aí você teve uma conta Gov, a você fazer tudo isso. Você sabe, a partir do momento que você tem um banco, né, e você vai acessar o aplicativo do banco, que vai ter um botão lá para você gerar uma chave Pix, que vai ter um botão lá para você enviar o Pix para alguém, certo? E vai ter ali instalado, né, meio que de Ctrl+C, Ctrl+V, usando a mesma base, a mesma engenharia, em qualquer aplicativo no Brasil que faz transação financeira, é possível você fazer o Pix. Como é que isso aconteceu? Desde que a Priscila fez esse grupo de estudos, um grupo de trabalho, na verdade, lá do Banco Central, ela começou a convidar a população, e aí chegou um momento em que tinha que conversar com todo mundo, porque transação financeira ela é uma coisa que não é só de banco ou de fintech que permite fazer a transação de um ponto a outro. Ela diz respeito a qualquer comércio, a qualquer gente que faz serviço e precisa receber ou pagar, né? Então, era importante que a gente tivesse alguma alternativa que conseguisse viabilizar isso. O Banco Central entendeu, Priscila entendeu, começou a fazer o processo de validação, começou o processo de convencimento, e aí começou um processo de desenho de como funcionaria isso. Como funcionaria esse botão, como que daria para fazer de um jeito que não vai quebrar todo mundo, como que é essa infraestrutura de informações para que eu queira transferir do ponto A ao ponto B, né? E aí o que tem que ser mandado, né, de um aplicativo para outro, enfim. Um trilho de trem, uma porta pública que os aplicativos foram obrigados a criar, porque o Pix só deu certo justamente por ele não ser um aplicativo. O Pix deu certo porque ele foi um pacote tecnológico, ele foi um desenho feito por designers, feito por programadores, toda a galera técnica, mas ele também foi uma lei, um regramento. Então o Pix ele floparia se ele fosse um aplicativo que as pessoas vão ter que baixar e fazer todo o processo ali. Ele funcionou porque instantaneamente, no dia seguinte, né, em que ele foi lançado, tá lá bem claro. Se você tem uma fintech, né, você tem uma solução financeira, tem um software, e você tem mais de 500 mil usuários, você tem que fazer uma portinha no seu aplicativo. Tem que colocar esses botãozinhos aqui para plugar ele nesse nosso trilho de trem público que conecta com todos os outros. E é isso que a gente chama de interoperabilidade. Então, o Pix ele traz uma inovação dos anos 2020, tá? É uma coisa nova, é uma abertura que a gente está dando, inclusive, para que outros países consigam criar interoperabilidade financeira, tá? Então, isso está sendo levado, até um soft power nosso aí, é uma área de influência que a gente está tendo, a nível global, tá bom? Mas isso é para encerrar o assunto inovação aqui por enquanto, para eu poder começar a entrar na parte de território. Tá bom? Então, para você entender que eu não estou falando aqui de lançar um novo negócio, necessariamente. Pode ser isso também, tá? Mas quando você está pensando em território se demanda é o que gera emprego, certo? Se você tem que aproveitar uma demanda, construir uma oferta em torno dela, e aí você consegue empregar as pessoas em torno disso, você tem que começar a pensar no seu território como que eu aproveito melhor as demandas que estão passando na nossa frente. Tem uma circulação de dinheiro passando na nossa frente. Será que a gente está aproveitando esse dinheiro da melhor forma dentro dos nossos territórios? A forma como aquilo está sendo feito? Foi isso. Essa forma de transação financeira, pagando pedágio para poder ir de um cercadinho até o outro, é a melhor forma da gente fazer transações eletrônicas? Que alternativas a gente pode fazer isso para ser melhor para o nosso território, para o território aqui do brasileiro, que inclusive ficou até melhor para os bancos, porque mais pessoas foram bancarizadas, mais pessoas que tinham dificuldade para receber benefício agora conseguem receber benefícios por causa da infraestrutura do Pix, enfim, tá? Então é basicamente essa pergunta. Tem uma outra forma da gente fazer isso? E aí você desenha essa outra forma, você propõe essa outra forma, vai gerar quebra-pau, vai gerar discordância, mas esse é o processo,
né, de uma inovação voltada ao desenvolvimento do território. Então, a gente falou de conceito de inovação, que a gente está trabalhando, estratégias para poder levar o território aí rumo a um horizonte. A gente falou sobre esses músculos, né, de como um território pode começar a inovar, a participação das pessoas em processo de validação, de criação de projetos, por mais que não sejam os melhores, prototipar, desenhar, fazer as gambiarras, propor as gambiarras, conseguir viabilizar os testes dentro do território. E, por fim, estratégias para ganho de escala, né, para que aquela ideia ganhe mais território e, de fato, mude ali a realidade das pessoas. E deu o exemplo do Pix, né, que foi um processo de validação, um processo também de prototipagem, vários testes internos feitos com participação da população, né? Teve o Fórum Pix ali que foi criado, então um longo processo de validação, um longo processo de prototipagem e a estratégia de escala perfeita, né? Porque foi a criação de um pacote tecnológico junto com uma lei que falava que se você tem uma solução que faz transações financeiras eletrônicas e você tem mais de 500 mil usuários, você tem que pegar esse seu cercadinho e colocar uma portinha que conecte o seu cercadinho a todos os outros cercadinhos que estão lá. É isso que a gente chama de interoperabilidade. Então, dei um exemplo de um tipo de inovação a partir de um processo de inovação, né, daqueles 3 músculos, a partir de uma definição de inovação. Então, imaginar territórios possíveis, imaginar paisagens aí, como que a gente... O que a gente pode fazer que vai mudar o dia a dia das pessoas? E o Pix é um exemplo perfeito para isso. Você quer, então, juntar um grupo com professores, com vários agentes de diversas instituições da sua cidade, empreendedores que seja, instituições de ensino, prefeituras e Secretaria de Desenvolvimento, enfim. Você quer juntar essas pessoas e começar a pensar projetos de inovação para o território, começar a fazer esses encontros? Eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas que eu vi na prática. Então, sobre inovação mercadológica, né, criar oportunidades para que, sei lá, pesquisadores... Então, pensando em novas formas, novos produtos, enfim, você viabilizar esses encontros para que eles criem empresas e, a partir daí, gerem oportunidades no seu território. Então, se o seu interesse for inovação mercadológica, eu vi isso acontecendo na minha frente, né? Teve um encontro lá do Inovadão, que é o ecossistema local de inovação de Chapadão do Sul. E aí eu vi lá na minha frente, eu estava facilitando uma conversa ali relacionada ao edital do Pantanal Tech. Nessa conversa, uma das pessoas que estavam participando, essa pesquisadora, essa professora, que dentro do laboratório dela, ela descobriu uma forma, e tem testado uma forma de reaproveitar um resíduo que é gerado pela indústria. Só que ela não estava conseguindo acesso a uma reunião com o dono da indústria, ou enfim, conseguir uma permissão para testar de fato, numa escala um pouco maior, reaproveitando os resíduos, o que seria ótimo para a cidade, e o reaproveitamento desse resíduo geraria ali um outro produto que baratearia um insumo da agricultura familiar lá, tá? Então, dentro dessas conversas, como estava a prefeitura, junto com a UFMS, junto com o Instituto Federal, junto com vários agentes que estavam ali presentes, ali na mesma sala deu para fazer um telefonema, o representante da prefeitura falou, vamos marcar ali uma reunião então, e quem sabe a partir dessa reunião você consegue fazer essas conexões acontecerem para que isso vire algo que vai beneficiar o município, né, de Chapadão do Sul, retirando um pouco do impacto desses insumos, desses resíduos, e transformando num insumo mais barato, voltado para a agricultura familiar, enfim. Tá? Então, por acontecer esses encontros, às vezes, só da conexão ali entre 2 ou 3 agentes, pode ser que alguma pessoa que tem uma ideia, que estava com essa ideia travada, ela pode acabar encontrando a parceria que ela precisa e aquilo ir para frente. Esse aqui é um exemplo mais comum, assim, dentro dos ecossistemas locais de inovação, que a maioria deles são focados mesmo em gerar conexões para oportunidades de gerar empresas, né, gerar negócios e, a partir desses negócios, torcer para que eles virem empregos locais, empregos dentro daquele mesmo território. Tá? Mas, para além disso, a gente já aproveita essas conversas para outras coisas. Então, esse outro exemplo que eu estou dando, né, que é a articulação de inovação de interesse público, diferente só da inovação mercadológica. Teve uma maratona organizada por uma professora lá em Naviraí, tá? E depois juntou ali outros membros do ecossistema, os agentes. Muito difícil de fazer esse evento acontecer, mas ele rolou muito legal, tá? Que era sobre saúde pública. Então, Maratona de Inovação em Naviraí conecta setor público e desenvolvedores para criar soluções na área da saúde. Então, é possível
também você juntar um grupo de alunos, então um grupo ali de administradores, de desenvolvedores e tudo mais, conectar também com pessoas que são da pasta da saúde ali da prefeitura, que está lidando todo dia com aquelas dificuldades. E a gente sabe que tem algumas dificuldades estruturais, tem vários tipos ali de dificuldades, tá? Não quero ser leviano de que todas as soluções vão surgir dali, mas você entenda que é o processo de fazer esses encontros, é o processo de colocar a população para olhar para o território como ele é, e dado isso, participar da conversa de como que a gente pode fazer melhor. Então não é só uma reclamação solta, tá? E foi assim que a gente conseguiu, por exemplo, colocar o prefeito dentro ali na bancada para ouvir os munícipes, basicamente, né, e estudantes da Universidade Federal, que aí são pessoas de diversos outros territórios, mas que estão ali vivenciando o dia a dia naquele território, então é de interesse deles que aquele território se desenvolva. E aí você coloca o prefeito, assessores da prefeitura e também representantes ali do ecossistema, então na bancada ali para avaliar os projetos. E você coloca essas pessoas para ouvir situações que precisam ser melhoradas, e não só isso, mas também ouvir ideias, né, protótipos, por mais que não sejam os melhores, mas conseguir propor, né, de uma forma consistente e mostrar isso para o poder público e, enfim, isso acabar virando uma roda, né, normal, isso virar uma tradição dentro daquele território em que a gente vai lá, mapeia, faz um mutirão para conseguir fazer uma validação, faz um mutirão para conseguir desenhar projetos, faz um mutirão para conseguir apresentar esses projetos. Teve algum bom? Faz um mutirão para conseguir pensar estratégias para que isso atinja mais escala. Bom, esses exemplos que eu estou mostrando para vocês, então, é o fato de que já está acontecendo de reuniões abertas, convites para membros de diversas instituições, para cidadãos que atuam em diversas instituições com diversos interesses, e junto dessas conversas fazer processos de validação, fazer processos de prototipação e fazer processos de ganho de escala para um futuro para o território, tá bom? O jeito que eu tenho participado dessas conversas é enquanto facilitador em 2 formatos, maratona ou trilha. Então a maratona é quando a gente tira lá um dia inteiro, tá, para poder discutir de um tema do município ou do território, e ao longo dessa discussão, junto com as pessoas que passam por aquele problema, junto com as pessoas que vivenciam aquilo no município, conseguir ao final do dia, então ao longo de um processo de 8 horas ou até mesmo de 10 horas, que tem que ter comida, né? Tem que viabilizar várias coisas. Então sempre é o ecossistema organizando toda a logística para conseguir trazer pessoas, que muitas delas são voluntárias, que vão lá para ajudar a dar uma orientação, a fazer uma facilitação, enfim. Outras delas são remuneradas porque fazem parte de política pública também, né? Um investimento do governo do estado, ou às vezes até do próprio município, para poder viabilizar algum profissional para participar dessas conversas, né? Somar com tudo isso. Essas conversas já estão acontecendo, e no formato da maratona ele é isso, é um dia todo, onde a gente foca em um problema, foca ali numa paisagem, né, que eu vou começar a explicar essas questões de território aqui para vocês, e ao final tem alguma coisa apresentável. Mesmo que não seja os melhores projetos do mundo, a gente está começando um processo de treinar isso, validação e prototipagem. A trilha, ela é interessante, mas ela é mais difícil de logística, né? Ela dá um resultado melhor, porque a trilha é como se fosse diversas pequenas maratonas espaçadas, né? Então, não precisa ser 8 horas uma vez, pode ser uma dinâmica de 3 ou de 4 horas. Hoje, aí daqui a 2 semanas, tem esse outro encontro com as mesmas pessoas, aí daqui a 2 semanas um outro encontro, né? E aí ao longo disso forma-se uma trilha, um caminho para se inovar, para se criar alternativas futuras possíveis dentro do seu território. Então eu tenho participado disso, e esse é o convite que eu tenho feito para os municípios e para os territórios que queiram ter esse tipo de conversa, né? Definir, juntar todo mundo, olhar para a situação como ela está agora, com isso pensar futuros possíveis, né? Pensar alternativas e começar a viabilizar esses testes aí para inovar dentro do território.